Ok. Então, vamos lá. Como foi combinado na semana passada, hoje nós vamos revisar nossa parte de conjunto, fazendo o primeiro exercício que nós colocamos nas nossas atividades, né? Eu espero que vocês tenham feito essa atividade. Assim fica mais fácil para a gente acompanhar aqui. Na primeira questão, né? Ele fala de uma pesquisa de mercado. Estão me ouvindo, né? Fala de uma pesquisa de mercado sobre o consumo de 3 marcas, né? A marca A, a marca B e a marca C, de um determinado produto, né? E apresentou os seguintes resultados. A marca A, 48%, a marca A e B, 18%, a marca B, 45%, a marca BC, 25%, a marca C, 50%, a marca A e C, 15%. Nenhuma das três, né? Ou seja, nem A, nem B, nem C, eles vão ter 5%, ou seja, é aquela que fica fora do conjunto comum, né? Aí na letra A ele quer saber qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem as 3 marcas, ou seja, aquele que consome as 3 ao mesmo tempo, é a interseção entre os 3 conjuntos. E qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem uma e apenas uma das 3 marcas, né? Ele quer saber qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem uma e apenas uma das 3 marcas, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, tem essa resolução aqui, né? Dentro dos diagramas que a gente fala. E aí você tem aqui o conjunto A, conjunto B, conjunto C, né? E aí você tem aqui, ó, cada um, ó, A, B e C, ou seja, o A, B e C, que é o que nós vamos responder na letra C, né? Somando essa parte e essa parte. Porque essas partes aqui são comuns, né? E aí aqui você vai ter as funções que você vai ter de descrever. Isso aqui é o que eu quero saber agora aqui na letra A, ó. Esse aqui, ó, que tem os 3 ao mesmo tempo. É o que eu quero saber aqui nesse momento. Entrou aí a Edileuza. Então, esse aqui é o que eu quero saber agora nesse primeiro momento. Nas 3 ao mesmo tempo, né? Que é o X aqui. Então, nesse momento, se eu quero saber esse X aqui, eu vou ter de fazer a combinação, né? Então, vou fazer aqui a montagem do nosso problema. Então, Marcel. É o Marcel que entrou? Pode ativar o vídeo aí, Marcel, sem problema. Então, ó, no A, 48%. Então, você coloca aqui, ó, 48 menos. Então, o que tu vai tirar aqui desses 48 aqui, ó, que é para separar aqui, fazer essa separação. 18, né, mais 15, ficaria mais ou menos assim, ó, nas expressões aqui de X, né? Você ficaria assim. Opa. Então, 15 mais X, que seria o meu A, né? Daqui, ó, que você resolveu aqui nessa expressão aqui, ó, 18 menos. Vai tirando aqui essa parte e essa parte, não? Você vai tirando aqui a parte e vai resolvendo aqui os problemas até chegar no resultado. Então, o meu A corresponde a 15%. Só o A é 15% do todo, né? Onde 48 é o quê? É o total. Mas aí tem as partes aqui, ó. Tem essa parte que você não conhece e essa parte aqui que você não conhece. Essa parte é comum para todos os 3. Então, quando você faz aqui essas expressões, você vai ter cada uma delas aqui, ó, os seus resultados. O A dá 15%, o B 2% e o C 10%. Então, quando você for fazer a montagem do diagrama, você vai ter essas funções aqui descritas, tudo em função de X. O 18 menos X já era se esperado, né? Que é para você ter aqui em relação a X. 15 mais X, que é para quando você somar aqui, você vai ter desse resultado daqui da expressão da sobra em relação a X. 15 menos X. Então, quando for montar aqui, você vai pegar tudo, inclusive o que está fora do diagrama, que são os 5%. Que é para dar no total igual a 100.
Então, você vai somar todas as partes aqui em função de x. Todas. Foi descrito aqui. Ó. No final, você vai ter o quê? X 100 menos 90, que é a soma de todas as partes que você tem aqui, ó, que dá 90%. Quando você somar tudo aqui, ó, todas as partes, dá 90%. E tem a parte que está lá fora, não é isso? Inclusive com a parte que está lá fora, para dar 100. Então, só esse pedacinho aqui é 100%. Aí ele quer na letra B os entrevistados que consomem apenas uma das marcas e estão representados pelas letras A, B e C. Então, quando tu somar essas partes aqui, ó, em função de x, ó, de cada um, quando tu somar aqui, ó, dá 15 mais x. Quem é o x? Não é o 10. Porque o x faz parte desse aqui que consome só apenas uma das marcas. Então, quando você somar tudo aqui, ó, dá 57%. 57%. Então, essa primeira aqui, a gente já tinha discutido ela na aula passada. Né? A gente tinha discutido ela na aula passada. Então, está na montagem do diagrama. Qualquer coisa, vocês podem fazer o print aqui e tirar algumas conclusões dessas partes do diagrama. Você só consegue resolver ela se você fizer os diagramas. Você tem que fazer a montagem do X, certo? Dificilmente a gente vai colocar uma dessa aqui em alguma prova, né? Mas é bom vocês conhecerem esse tipo de problema. Hoje eu vou colocar para vocês lá um exercício somente sobre conjunto, certo? Para a gente fazer ele posteriormente, mais na frente. Dos tipos que a gente vai cobrar em prova, ok? Aí aqui a gente colocou, considera as seguintes equações. Tem lá naquele exercício lá, da primeira nossa atividade. Afirmação 1, x ao quadrado mais 4 igual a 0. 2, x ao quadrado menos 2 igual a 0. 0,3, x igual a 0,1. Sobre as soluções, né, dessas equações, é verdade que em... Então, vamos supor que você resolve essa aqui a primeira, resolve a segunda e resolve a terceira, né? Então, na letra A, está correta, pois x ao quadrado menos 2, né? Que é o que ele coloca lá. Ó. X ao quadrado menos 2, né? Ele diz que 2 são números irracionais, né? Essa afirmação 2 aqui, ó. Números irracionais. Então, vamos ver lá. Ele está dizendo que está correta. Já diz aqui que está correta, né? Porque quando você colocar para o outro lado lá, ó, fica 2, né? X é igual a 2, x ao quadrado é igual a 2. Aí, aplicando raiz quadrada, nós temos raiz de 2, né? Que é um número irracional, que dá aquele número fracionário que é quase impossível de se determinar, né? É uma fração que não tem um padrão. Aí que a gente já falou sobre isso na aula passada, sobre conjuntos numéricos. Aí as falsas, né? Aquela primeira lá, né? Da primeira afirmação, ó, x ao quadrado mais 4. X ao quadrado é igual a menos 4. Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo, ele é um número complexo. Então, lá ele pega as afirmações. Ó, afirmação 3 é um número irracional, não é. 1 e 2 são números reais, não é. Né? Por quê? Porque o 1 é um número complexo, é fora do padrão dos números reais. Se não fosse isso, ela estaria certa. 1 e 3 são números não reais, né? O 1 é não real, mas o 3 é real, certo? Então, por isso que está errado. 2 e 3 são números racionais, não, porque o 2 é irracional, certo? Então, já está errado por isso. E o 3 é sim um número racional, mas não é o 2. Aí aqui ele coloca aqui, ó, resolvendo 0,3, aí fazendo aqui a divisão, dá 1/3, que é um número de forma de fração, logo é um conjunto dos números racionais, como foi dito anteriormente. Anotaram aí? Beleza. Aí aqui, ó, numa classe de 30 alunos, questão que a gente mais fez em sala de aula, né? 16 gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história ou seja, ele quer a interseção desses conjuntos, né? Lembra daquela história do grupo sanguíneo que a gente fazia, aquela questão de grupo sanguíneo? É desse mesmo estilo aqui. Então, agora vamos pensar o seguinte. Se existem 30 alunos, né, que gostam das duas matérias, né,
que é matemática e história, se marcar a opção máximo, né, de 6 alunos, estamos dizendo, por exemplo, que de não existir 10 alunos que gostam das duas matérias, o que é perfeitamente possível, né? Então, a resposta aí, no caso, seria o quê? A letra? No mínimo 6, porque a gente não tem uma ideia do máximo. Mas não pode ser um valor inferior a 6, né? Você pode até ser mais. Então, ele coloca aqui, são 30 alunos, né? 30 alunos. 16 gostam de matemática e 20 de história. Somando os dois dá o quê? 26, né? Não é isso? Dá 26. 26 alunos, somando os dois. Isso quer dizer o quê? Que nessa classe de 30 alunos, né? Quantos gostam das duas ao mesmo tempo? Então, se você pegar aqui e colocar, ó, dessa sobra de 16, ou 26 não, 36, desculpa. Dessa sobra de 16 e de 20, né? Somando os dois dá 36 para 30. 36 menos 30, 6, né? Então, esse 6 é o número mínimo que pode ser entre um e outro, né? Se você colocar 10, não tem como fazer. 10 poderia ser uma possibilidade, mas menos de 6 não dá para ser, né? Eu tenho de ter, no mínimo, 6 alunos. O máximo não tem uma definição clara, né? Porque você não tem noção de quantos alunos você pode colocar ali na interseção. Porque o grupo, o agrupamento total é 30. Só que 16 gostam de um e 20 gostam de outro. Somando os dois, dá 36. O que sobra 6. Então, esse 6 é garantido que tem de estar lá na interseção. Só que eu posso ter na interseção mais de 6. Desde que quando eu somar as 3 partes, dê os mesmos 30. Ok? Fizeram a correção aí, né? Vamos agora para a quarta. Essa daqui, ela é totalmente fora do padrão do que a gente já fez em sala de aula. Por quê? Porque nós não temos uma resolução clara do resultado. Ela é uma abstração que nós vamos fazer aqui. Ela não tem um valor. Muita gente mandou ela com valor, né? Mas não tem valor. Por quê? Ele diz que o conjunto A é o conjunto dos números naturais menores do que 10, né? E B é um outro conjunto, né? Tal que A união B é igual a A. Ou seja, quando eu unir A com B, vai dar o mesmo A. Isso aqui já dá uma ideia de quem é o meu B, né? Porque se eu juntar os dois, eu sei que todos os números menores do que 10 é o meu conjunto A. E se eu unir os dois, dá o mesmo conjunto A, isso já dá uma ideia de que o A é o quê? É praticamente... Só tem duas possibilidades, né? Ou ele é vazio, ou ele é igual ao conjunto A. Certo? São essas duas possibilidades. Ou ele é vazio, ou ele é igual ao conjunto A, né? Conjunto B. Então, ó, se A interseção a B é o conjunto dos pares, ou seja, quando eu pegar a interseção entre A e B, é o conjunto dos pares menores do que 10. Ó, outra dica, né? A união é igual a A. E o A é todos os números naturais, ou seja, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Menor do que 10, né? E ele diz que a interseção entre A e B é o conjunto dos números pares menor do que 10, que não é nada de estranho. Você está dizendo que a interseção entre A e B, ou seja, os números comuns dos dois ao mesmo tempo, são todos os números pares, né? Isso não é nenhuma coisa do outro mundo. Então, o conjunto B é... Aí nós vamos lá para a nossa ideia. Se A é o conjunto dos números naturais menores do que 10, até o primeiro momento, ele e seus elementos podem ir de 0 a 9. Então, foi o que nós falamos, né? E a união A e B é o próprio A. Isso significa que toda a parte, né? Tudo é parte, sendo assim o B
é um subconjunto de A, que foi o que nós falamos, né? Ou é o vazio ou é ele mesmo. Mas o B é um subconjunto de A. Ou seja, ele pode ser também conjunto com elementos menores do que ele. E ele deu a dica lá, né? A interseção B são todos os números pares, né, menor do que 10. Isso ele dá uma dica de que o conjunto B pode ser exatamente essa interseção, né, entre A e B. Porque quando eu unir os dois, ele dá o próprio A. Porque o A, né, ele já diz aqui que o A ele é um conjunto complementar do B, ou seja, o B é um subconjunto de A. Então, nesse caso, o A interseção a B é o próprio B, né, que é o que nós já tínhamos colocado. Essa aqui é a nossa resposta, pois A interseção a B é o próprio B. Ou seja, quem é o conjunto B? São todos os elementos pares menores do que 10. A pergunta deu a resposta. Mas ela é totalmente analítica, não tem conta, não tem valores, não tem nada. Só faz isso aqui. Ó. Então, a minha resposta, ela foi dada aqui na pergunta. Ó. A interseção B é o meu próprio B, que são os conjuntos dos números pares menor do que 10. Por quê? Porque a união B diz que é igual a A. Então, isso garante o quê? Que o B é um subconjunto de A. Ok? Muita gente errou essa daqui também, viu? Porque tentou fazer de outro jeito. Andou foi longe desse rumo aqui. Aí aqui é para a gente só botar aqui, ó. Contém, não contém ou está contido. Certo? Só para colocar isso aqui. Ó. Os naturais. Está contido nos racionais. Os naturais está contido nos racionais. Aí é esse símbolo aqui, certo? Os racionais positivos, né? Lembra que esse cara aqui, ele é todos os números, inclusive os próprios inteiros. Só que ele está dizendo que são os positivos. Então, se é só os positivos, nenhum desses caras aqui negativo vai estar aqui. Então, é o quê? Não está contido, né? Os racionais positivos não está contido, né? E nem contém nada. Ela é uma negativa, de qualquer jeito, desse negativo aqui, dos inteiros. Os naturais, com exceção do zero. Nós sabemos que os naturais estão dentro dos inteiros. Então, os naturais, tanto faz ter zero como não, está contido, então na letra C, ó, está contido nos inteiros. Ok? Aí aqui, ó. De novo, a outra negativa, né? Porque ele coloca aqui, ó, Z mais, ou seja, são os inteiros positivos, incluindo o próprio zero, certo? O zero está dentro. Aí aqui ele elimina o zero, o asterisco diz que o zero não está. Então, se o zero não está aqui, mesmo ele tendo todos os números positivos, com exceção do zero, esse cara aqui tem o zero. Então, esse cara aqui não está contido aqui. Ou seja, os racionais, né, não contém nenhum elemento, não contém esse elemento específico dos inteiros positivos, né, Z++. Bastava só um positivo, aí é um erro de grafia, viu, pessoal? Não se preocupa com isso, não. Então, aqui, ó, é a negativa, né? Não está contido. Os inteiros, com exceção do zero, positivo, né? Aí aqui, ó, esse cara está contido nos racionais? Sim, porque todos os racionais positivos contêm todos os inteiros positivos. Isso é verdade. Então, aqui, ó, está contido. Porque todos os elementos de Z estão dentro dos racionais. Ou seja, os racionais contêm ele. Sempre lembrar o seguinte, gente. Ó, a boca é virada para quem é o maior conjunto. O maior conjunto é quem? Esse cara aqui. Então, se ele está dizendo, né, que esse cara aqui contém todos os elementos desse, pronto. Tá? Então, está afirmado aí, está correto. Notaram aí? Essa aqui muita gente acertou. Errou uma, duas, mas muita gente acertou. Dos que me enviaram. A maioria não enviou, viu, gente? Não se preocupe, não.
Isso aqui é mais simples, né? Eu tenho aqui uma reta real, todos os números reais aqui, ó. Bolinha aberta, o -3 não entra. Bolinha fechada, o 0 entra. Bolinha fechada, o 7 entra. Bolinha fechada, o 10 entra. Aí aqui eu tenho todos os números reais aqui nesse intervalo. Aí a resposta. Observe que aqui, ó, o colchete aqui, ó, é aberto para o lado do -3. Por quê? Porque o -3 é aberto. Aí ele vai até o 0. Aí o colchete aqui, ó, fechado para o lado do 0. Então vai ser -3, 0, mas vai ser fechado aqui no 0. Aqui é fechado dos dois lados. Por quê? Porque as duas bolinhas são fechadas. Ele vai do 7 ao 10. Ó. Fechado no 7, fechado no 10. Só isso aqui que ele queria. Aqui apareceu coisa, meu amigo. Tem gente que fez até conta. Não sei de onde foi que arrumaram essa conta, mas tem gente que fez. Viu? Não precisa. Só usar aí a leitura. Determine todos os subconjuntos. Aqui a gente fez várias dentro da sala de aula, né? Sempre o primeiro subconjunto é o conjunto vazio. Tá aqui, ó, vazio. Aí, ó, depois cada um dos elementos. 0, 5, 10. Depois as combinações. 0, 5, 0, 10, 5, 10. E depois os três, ó, 0, 5 e 10. Lembrando que a quantidade de subconjunto tem aquela expressãozinha lá que a gente colocou, né? 2 elevado a quantos elementos? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3 é o quê? 8, né? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Sempre, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um lápisinho aqui. Era para ter um lápis aqui em algum lugar. Deixa para lá. Depois eu vejo esse negócio do lápis aqui. Era para escrever bem aqui, mas eu lembro que tem um lápis aqui. Então, sempre é o número de subconjunto é 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Que no caso aqui é 1, 2, 3. Aí 2 elevado a 3 é 8. Então, tem 8 subconjuntos. Começando sempre com um conjunto vazio. Aí nós temos aí a questão de número 8. Isso aqui também é facinho. Isso aqui, todo mundo que fez, conseguiu. X pertencente aos naturais, tal que x é menor do que 8. Quais são os números menores do que 8? Menor ou igual, né? Desculpa aí, ó. Ó o igual aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São esses aqui os elementos. E os inteiros pertencentes aos naturais, tá o quê? Z é maior do que 5 e Z é menor do que 12. Então, quem são os elementos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que não 12? Porque ele é menor do que 12. Ele é maior ou igual a 5, ó, 5 entra, mas é menor do que 12. Então, 12 não entra. Aí tem todos os elementos aí naturais nesse período aí. Ok? Aí a 9. A resposta certa é a letra D. Agora vamos entender por que é a letra D, porque muita gente se confundiu. Ele diz aqui, ó. Eu tenho os três conjuntos, S, T e P. Tais que todos os elementos de S têm de pertencer, né, ou têm de estar dentro de T ou P, ou seja, ou a um, ou a outro, ou aos dois ao mesmo tempo, tá bom? Ele pode pertencer a um, a outro, ou aos dois ao mesmo tempo. Então, em tese, o conjunto T e o conjunto P tem de existir uma interseção. Não pode ficar fora a interseção. Aí muita gente marcou a letra A, por quê? Porque achou que essas interseções aqui garantia que o S pertencia a T ou a P. Mas o que ele diz? Ó? Tais que todos, todo. Se é todo, essa parte bem aqui não pertence nem a P e nem a T. E se ele está dizendo que é todos, então não pode ser a letra A. Certo? O S não pode ser o conjunto maior, porque o S é que está dentro do T e do P. Então não pode ser a letra C. Não pode ser a letra B,
Por quê? Porque o S tem elementos que não pertencem a P e nem a T. Não pode ser assim, tem que ser todos dentro do T ou do P. A letra D, do mesmo jeito, ó, tem um S aqui com elementos que não pertencem nem a P e nem a T. Então, a única que sobrou foi a letra D, onde o T tem uma interseção com o P e o S pega tanto a interseção dos dois ao mesmo tempo, como pega uma parte só em T e uma parte só em P. Então, todos os elementos de S estão ou em T ou em P. Ou nos dois ao mesmo tempo. Então, só marcar aí a letra D, viu? Muita gente se perdeu nessa questão aí. E essa daqui eu coloquei aqui, e no computador é ruim, porque só para escrever esse símbolo aqui, ó, né? Está contido, não está contido, né? Pertence ou não pertence, né? Aí eu coloquei aqui a sequência, né? Lembrando que elementos pertence ou não pertence. Conjunto está contido ou não está contido. A diferença aí dos dois, tá bom? Jamais você pode colocar aqui, ó, natural e racional. Você não pode colocar o símbolo pertence, porque não é característica de conjunto se relacionar com conjunto, com pertence ou não pertence. Se relaciona com contém ou não contém, certo? Ou está contido ou não está contido. Essa é a relação que vocês têm que lembrar toda vez, tá bom? Aqui é elemento. 7,33 é uma fração, né, periódica, então ela pertence aos racionais. Aqui, ó, letra A, pertence, é o E. Tá bom? B, natural. Os naturais está contido nos racionais, verdade, que é um conjunto menor para o conjunto maior. Elemento com os inteiros. Observe que 0,7 é fração. Não se relaciona com os inteiros. Inteiros é não fracionário. Então, não pertence. É aquele E cortado. Viu? É porque eu não achei o símbolo que representa o E cortado. Eu usei esse aqui para representar o E cortado. Do mesmo jeito, a letra D. Ó, outro elemento. 7/5 é fração. Natural é os números também não fracionários, que vai do zero até o infinito. Então, esse aqui também não pertence. Ou seja, letra C e letra D não pertence. Letra E, conjunto, né? Ó, natural inferior aos inteiros. Então, está contido, né? Só temos 10 minutos. Vamos terminar, viu, pessoal? Letra F. O cara está querendo me vender aqui. Meu Deus do céu. Não quero comprar isso agora, não, moço. O povo quer vender para a gente de qualquer jeito. Então, aí, ó. Nós paramos aqui na letra F, não foi? Uhum. Então, ó. Isso aqui está contido, né? Agora aqui, ó. Não é maior do que os inteiros, né? Racional é maior do que os inteiros. Então, nós vamos usar o símbolo o quê? Contém, ó. O C virado ao contrário, tá vendo? O C virado ao contrário. Não coloquei na relação, né? Não sei nem por que, era para estar aqui, né? Esse símbolo. Acho que é porque eu não achei na hora o símbolo, aí achei depois, né? Aí não está entre os quatro, mas não tem problema não, porque sempre a boca é virada para o conjunto maior. É só lembrar disso. O conjunto maior, a boca é virada para ele. Quer dizer que ele contém, ou seja, esse cara está contido nesse, né? O menor está contido no maior. Elementos, dízima periódica, não é isso? Pertence, né? Porque aqui se é uma dízima periódica, pertence aos racionais. Menos 1/4. Além de ser fração, ainda é negativo, né? E é elemento. Então, não pertence, ó. É cortado aqui e aqui é o E, certo? O E aqui, o E cortado aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos... Cadê o resto do povo? Só tem nós mesmo. A menina saiu, a Alessandra? Alessandra, né? Não sei. Que saiu.
Eu vou já deixar um material lá para a gente fazer na outra aula, viu? Uhum. E a gente pode até ficar lá. Aí, Alessandra. Eu pedi, meu Deus, cadê a Alessandra? Sim, vocês querem dizer alguma coisa? Vou deixar o material lá no grupo hoje sobre conjunto, viu? Já já eu vou só fazer aqui a formataçãozinha dele, aí eu vou deixar ele lá. Como é que ele vai funcionar? Do mesmo jeito. Vocês vão copiar no caderno, certo? Aí na próxima aula, aí a gente vai fazer ele aqui. Quem já quiser ir se adiantando para ir fazendo ele, a gente vai fazer ele na próxima aula. Aí nós encerramos o assunto de conjunto na próxima aula. Aí na aula seguinte a gente vai começar o assunto novo, que eu já vou deixar o material também lá no grupo, que é a parte de função. No livro de vocês, a gente terminou o capítulo 3, não é isso? De conjunto. Olha, observe bem aí no livro. Conjunto numérico. É o capítulo 3, né? 2. Começa no 2. Começa no 2, conjunto, né? Uhum. E aí a função é o capítulo 3, não é isso? Uhum. Pois pronto. Isso significa dizer que, como a gente não sabe quando é que a gente vai voltar, né? Então, vamos começar o capítulo 3 depois da próxima semana, quando a gente fizer esse exercício aí do livro, né? Ou desse exercício aí, terminar esse exercício de conjunto. Eu já quero começar também trabalhando na parte de função, quero usar bastante o livro, porque função é mais complexo do que conjunto. Então, a gente vai começar a marcar no livro as páginas para a parte de função. Então, eu digo, a página tal vai ser a parte que nós vamos estudar aquela semana, porque função é um pouco mais trabalhoso, né? Claro que eu vou usar algum materialzinho para explicar, né? Mas eu quero trabalhar mais o livro, a parte de função. Porque conjunto é mais generalizado, não tem problema de usar outros materiais. Mas na parte de função é melhor a gente deixar bem restrito mesmo somente a parte do livro. Aí eu vou acrescentando alguma questão ou outra na parte de função. Beleza? Então, quem quiser, se ela quiser ir adiantando, já pode começar a ir adiantando. Tá? Beleza? Depois vamos encerrar. Aí eu vou já deixar o material lá, as questões de conjunto para vocês já ir fazendo, tá bom? Beleza? Então, um abração aí para vocês. Até mais tarde, que nós vamos fazer lá. Obrigada. Tem alguma dúvida, Marcelo? Alessandra? Tem não? Não, né? Também não, né, Marcelo? Um abraço. Não, professor. Ok. Oi, Marcelo. Oi. Oi, Alessandra.